Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. Hoje com o quinto e último livro da codificação, a Gênese, do nosso queridíssimo Allan Kardec, codificador da doutrina. E hoje foi deixada a seguinte questão aí ao longo da tarde de hoje, a partir de Copérnico e de Galileu. As velhas cosmogonias desapareceram para sempre. Como a doutrina espírita explica essa assertiva? Então, esse entendimento a gente vai ter já, depois da nossa oração inicial. Vamos pedir ao Mestre Jesus e à espiritualidade superior, em nome do nosso querido irmão Lúcio de Paula, que preside, no lado espiritual, esta reunião de estudos. Que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a fluidificação das águas e a limpeza de todos os ambientes, retirando todos os miasmas, as energias inferiores e encaminhando os irmãozinhos que necessitam de auxílio para os hospitais espirituais. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos encoraje diariamente às lutas constantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todos os males. Que assim seja. Então, que a espiritualidade nos auxilie às lições de hoje. Lembrando que o programa de hoje ele está sendo gravado, já que eu estarei em viagem, mas o programa é inédito e a gente encerra aí essa semana com os livros da codificação, a Gênese. Então vamos lá, repetindo a pergunta, abre aspas, a partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias desapareceram para sempre. Fecha aspas. Como a doutrina espírita explica essa assertiva? Para quem não se lembra, cosmogonias é um conjunto de teorias, doutrinas, princípios ou conhecimentos que se dedicam à explicação sobre a origem do universo, as cosmogênese, Daí o nome cosmogonias, Então, a pergunta se relaciona aí, dentro dessa questão. E essas cosmogonias, elas desapareceram. Por que elas caíram? Porque a ciência começou aí a caminhar, E aí, essas teorias, como a gente estudou, a de Ptolomeu, que era um sistema misto com ideias e crenças vulgares, e algumas descobertas astronômicas, então ele fez uma casadinha aí, com um pouquinho que já tinha ali de astronomia, de ciência, com crenças vulgares. Então, ele criou esse sistema misto, como a gente viu, na semana passada, na sexta-feira passada, até falamos dos 11 céus, Então, ele tinha um dos principais pontos, a Terra era o centro do universo, o geocentrismo, e com o decorrer do tempo, com os estudos ali, de Copérnico, depois ali Galileu, Galilei, toda ali uma evolução das ciências, que ela vai caminhando, essas cosmogonias caem. A de Ptolomeu, que a Terra era o centro, cai, porque é provado que, na verdade, a Terra é um pequeno grão de areia que gira ali em torno do Sol. Então, a Terra não é o centro. E aí a gente tem o início do sistema do heliocentrismo, o Sol ao centro e os planetas em volta. E aí, essa é a resposta, mas a gente vai aprofundar essas descobertas das ciências, que está aqui no capítulo 5, intitulado de Os Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, itens 12 a 14. Então, no início do século XVI, o Copérnico, um célebre astrônomo, nascido em Thor, na Prússia, em 1472 e falecido em 1543, retomou as ideias de Pitágoras e tornou público um sistema que, confirmado a cada dia por novas observações, foi favoravelmente, acolhido e não demorou a ser ali tido como verdadeiro, contrariando ali as ideias de Ptolomeu, que a Terra era o centro.
Segundo esse sistema, né, trazido aí à tona por Copérnico, né, o Sol que está no centro e os astros descrevem órbitas circulares ao seu redor, sendo a Lua um satélite da Terra. Então, observem aí, né, já os avanços da ciência através dos cálculos feitos por Copérnico, né, ali baseados nas teorias, né, de Pitágoras. Pitágoras, né, lembrando que ele foi um filósofo, matemático, astrônomo e músico grego no período pré-socrático, né? Já o Nicolau Copérnico, né, o Copérnico, ele também foi matemático, astrônomo, médico, né, e também participava ali da Igreja Católica, né? Foi autor de uma das mais importantes que a gente pode dizer assim, hipóteses científicas, né, que é a teoria heliocentrista, heliocêntrica, perdão, que posicionava o Sol ali no centro do sistema solar. Então, olha, imagina as revoluções que ocorreram na época, né? Aí, um século mais tarde, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventou o telescópio. E aí, Galileu, em 1610, descobriu os 4 satélites de Júpiter e calculou suas revoluções, né? Verificou que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, né? Mas que são iluminados pelo Sol e são esferas semelhantes à Terra. Observou suas fases e determinou a duração de sua rotação sobre o seu eixo. Desse modo, por meio de provas materiais, sancionou definitivamente o sistema concebido por Copérnico. Então começa lá com Copérnico, né, com os cálculos e tudo, e aí esse grande salto aí do Galileu, né, com a criação do telescópio, porque ele passa a observar ali, né, o céu, e aí percebe-se essas questões, né? Então aí cai a teoria de Ptolomeu, né, que aí a gente chama dessa cosmogonia antiga, né, baseada um pouco na ciência, mas em crenças também religiosas, de que a Terra era o centro. Então, não, a Terra não é o centro. Desde então, desmoronou, a partir dessas novas ideias confirmadas, né, por Galileu, o sistema dos céus superpostos, né, que nós vimos, os 11 céus, e os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados. O Sol como sendo uma estrela no centro de um turbilhão de planetas que lhe estão sujeitos, e as estrelas como inumeráveis sóis, prováveis centros de outros sistemas planetários. Então, vamos ver que agora as ideias anteriores, elas caem por terra, inclusive as da própria igreja, né, que foi baseada ali nessa teoria geocentrista, né, descrita ali por Ptolomeu. As estrelas não são mais confinadas em uma região de esfera celeste, mas irregularmente, que elas estão disseminadas pelo espaço sem fim, né, que é infinito. Aquelas que pareciam se tocar estão, na verdade, a distâncias incomensuráveis umas das outras. As menores em aparência são as mais afastadas de nós. As mais volumosas, aí que estão mais próximas, estando ainda a centenas de milhares de léguas. Então não tem mais essa ideia, né, dessa abóboda, né, onde as igrejas, onde as estrelas ficam grudadas, né, estão lá só para o nosso bel prazer de olhar. Não. Então observem que através, né, desse avanço que foi o telescópio, através do Galileu, né, confirmando as teorias de Copérnico, todo esse sistema, né, que é um sistema equivocado, ele acaba ruindo, né, do Ptolomeu. Os grupos aos quais foi dado o nome de constelação são apenas conjuntos aparentes, nos chama a atenção aqui nos estudos, causados pelo distanciamento, um efeito de perspectiva, né, que é o nosso olhar. Então, às vezes, né, aquele agrupamento que a gente chama de constelação, na verdade, eles estão muitos e muito distantes um do outro. E se a gente chegasse ali mais próximo, a gente não notaria, né, a ideia da perspectiva, né, como se olha, né, de que ponto de vista, né? Na realidade, esses agrupamentos, não existem. Se pudéssemos viajar para a região de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos, sua forma desapareceria e novos agrupamentos se formariam aos nossos olhos. Gente, é um salto que se dá, né, cientificamente com essas descobertas. Lógico que a igreja na época não gostou muito, né?
né, à toa que mandava para fogueira, era tido como hereges, como foi o caso de Galileu. Esses agrupamentos de estrelas só existem na aparência, né? E a crença vulgar, popular, supersticiosa lhes atribuiu as ilusórias, né, influência, né, sobre ali, né, e aí ele traz um exemplo como os signos, né, do zodíaco. Na verdade, se tivesse sido dado outro nome, teria outra influência, né? Então acaba que a superstição, né, a ideia supersticiosa acaba caindo sobre esse sistema. E na verdade, quando você aproxima, não existe nessas constelações. Mas o desenho, conforme a perspectiva daqui, de nós, de longe, a gente enxerga de tal forma. Mas basta mudar o olhar, né, chegar mais próximo, que, como ele fala aqui, essas constelações desapareceriam e outras se formariam conforme a distância. Para distinguir as constelações, deram a elas nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Carruagem de Davi, Pequena Ursa, Lira e etc. Né? Tantos nomes de tantas constelações aí que a gente tem. E foram estas representadas por figuras que lembram esses nomes, na maioria fantasiosas, não tendo nenhuma relação com a figura aparente do agrupamento de estrelas. Seria inútil, como eles trazem aqui, procurar por essas figuras no céu. A crença na influência das constelações, sobretudo aquelas que constituem os 12 signos do zodíaco, vem da ideia ligada ao nome que elas têm, né? Se a que é chamada leão tivesse sido denominada de asno ou ovelha, teriam certamente lhe atribuído outra influência. Então, observe como é que se deu a construção, né, dessa ideia supersticiosa. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias, né, como eu falei, né, esses sistemas, né, que buscam doutrinas, princípios, explicar a origem do universo, né, acabam desaparecendo para sempre, porque materialmente eles confirmam, né? A astronomia só poderia avançar e nunca recuar. A história conta as lutas que esses homens de gênio, né, tiveram de sustentar contra o preconceito e principalmente contra o sectarismo, interessado em manter os erros sobre os quais havia fundado, né, as crenças supostamente firmadas sobre uma base inabalável, né? Ou seja, né, o alicerce ali ruiu, né? Quando Copérnico, começa ali já com Copérnico, já dando balançando ali os alicerces né, do que tinha sido colocado anteriormente. E aí a gente chega com Galileu provando, né, tudo que Copérnico colocou e muito mais, né? Então, a Terra não é o centro. A partir do momento que a Terra não é mais o centro, não existe o em cima, embaixo, né? Porque colocou-se o céu em cima e o inferno embaixo. Não tem. A Terra está solta, tem a gravidade, né? Então, tudo isso ruiu. E é o que ele traz aqui, né, essas crenças que fundaram essas bases, né, inabaláveis, acabaram, infelizmente, ruindo, né? Foi suficiente a invenção de um instrumento óptico, que foi aí o telescópio, para derrubar uma construção de vários milhares de anos, pois nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. É a ciência provando os equívocos cometidos, né, ali no passado. Graças à imprensa da época, o público inteirou-se das ideias novas e começou não mais deixar enganar por fantasias e tomava inclusive parte na luta, né? Como a obra de Deus é sublime, né? Se a gente for observar, quando a vemos realizar-se em concordância com as eternas leis da natureza, né? Quis Deus que fosse assim. Nos ofertou a astronomia, né? Tanta a geologia, tantas e tantas ciências, né? Para que a gente pudesse desvendar os mistérios, né? E tudo a seu tempo, né? A ciência evolui e cada vez mais que ela evolui, nela ela chega e nos aproxima ainda mais do Criador, né? Amplia mais o poder deste Criador ainda, né? Mostrando ali os meandros, né? Os minúcias da criação, que a ciência explica essas minúcias.
mas também quanto tempo, quantos esforços de lá, talentos, quanto devotamente foi necessário para abrir os olhos e arrancar, enfim, a venda na ignorância, né? Muitos ali deram a vida, né? São espíritos que vieram em missão mesmo para fazer a humanidade evoluir, né? Que acabaram perdendo a vida porque iam contra os dogmas estabelecidos da época. Estava em aberto o caminho. Daí para frente, por onde ilustres e numerosos sábios entraria para completar a obra iniciada. Kepler, na Alemanha, descobriu as célebres leis que levam seu nome e, com auxílio delas, verificou que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Então, observe que continuou caminhando. Newton, na Inglaterra, descobriu a lei da gravitação universal. Laplace, na França, criou a mecânica celeste. A astronomia, enfim, não é mais um sistema criado sobre conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria. Assim está assentada uma das pedras fundamentais da Gênese. Ou seja, a evolução da ciência nos proporcionou desvendar os mistérios acerca da Gênese, da origem, né, de tudo. E aí a gente vê o tanto que Deus é grandioso, né, porque a gente passou a compreender. Saímos da escuridão, como coloca Platão, da caverna, e estamos aí, né, nas eras também da luz, porque estamos sendo esclarecidos pelas ciências acerca da origem. Não cai uma folha sem que o Criador tenha conhecimento, né, ou que deu seu consentimento. E a ciência nos foi dada para desvendar esses mistérios. Espero que vocês tenham gostado do estudo desta noite. Amanhã estaremos ao vivo, né, com o estudo, né, do livro Nosso Lar. Prosseguimos aí, né, nas reflexões e leituras do Nosso Lar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar diante de Ti. Te agradecemos de coração pelos ensinamentos ministrados ao Mestre Jesus, que prometeu essa doutrina tão consoladora, que nos faz refletir, pensar e analisar sobre as questões que nos envolvem, como de onde viemos, para onde iremos e por que aqui estamos. Gratidão ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus, querido Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Que Deus, em sua imensa bondade, possa abençoar a todos uma noite linda e maravilhosa, de muito amor, de muita paz, nas casas, nos lares, hospitais, asilos, que nos assistem. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 18 horas, no nosso horário novo ainda. Beijão. Tchau, tchau.